Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando aí o canal do Vanderlei Correia no YouTube. Vamos falar de futebol, como sempre, né? E vamos falar de Campeonato Brasileiro. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui mais uma vez o Robson Ramos, ele que das alturas de São Paulo, do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, vai falar aqui pra gente e discutir um pouquinho sobre futebol com a gente. Robinho, obrigado pela sua participação mais uma vez. Tudo bom, Vanderlei? Tudo ótimo. Vamos falar um pouquinho a respeito do futebol mais importante que vem aí agora, o grande campeonato do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Um pouco diferente esse ano, porque teremos Copa do Mundo e o Campeonato Parará, né? Mas na semana que vem começa o Brasileirão com perspectivas interessantes aí dos times que vão disputá-lo na edição de 2018. Verdade. Acho que o programa hoje vai ser só sobre Campeonato Brasileiro, Isso. Independente dos títulos estaduais. A gente vai fazer tentar fazer uma perspectiva do que vai acontecer, né? Vamos lá. Então vamos lá, Robinho, vamos lá, mais uma competição, o Campeonato Brasileiro que passou por várias transformações, era Taça Brasil, depois teve Roberto Gomes Pedrosa, aí Campeonato Brasileiro que classificava 8, mata-mata, aquela coisa, agora pontos corridos de 2003 para cá, pontos corridos, e de 2003 para cá o São Paulo teve um grande destaque, ganhou 3 campeonatos, o Corinthians também ganhou vários campeonatos, enfim, tivemos campeões novos aí nesse novo formato. O Corinthians ganhou 4. O Corinthians ganhou 4. O Corinthians é o grande vencedor aí do Campeonato Brasileiro do período, né? De 2003 para cá, depois da mudança da regra do Campeonato Brasileiro. Aí, Robson Ramos, temos times interessantes que voltam a figurar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Paraná Clube retorna à primeira divisão, o Ceará retorna à primeira divisão, o Vovô, né? E outros clubes aí que o América de Minas também, que caiu, que são aqueles considerados times ioiô, né? Ele vem da Série B e depois cai de uma vez. Será que vai ser a mesma coisa esse ano? Talvez seja, mas você sabe que existe uma compreensão agora de alguns clubes no Brasil, ela estava faltando, mas ela me parece que está sendo posta em prática por alguns desses clubes aí, que sabem mais ou menos o seu tamanho. O América, por exemplo, pelas declarações dos seus dirigentes já há algum tempo, parece que entende a coisa assim. O que é entender a coisa assim? O América sabe que ele não vai chegar na Série A e disputar o título brasileiro. Então ele vai trabalhar para tentar chegar à Série A quando está na Série B e, se conseguir, tentar fazer uma Série A digna. Mas o América sabe que o foco dele é tentar disputar todo ano uma grande Série B. Quando ele consegue ir além do que ele pode, ele chega na Série A. Se conseguir ficar mais de um ano, mais de 2, ótimo. Mas essa eventual queda, ela fica até meio que prevista ali pelos dirigentes, no caso do América. Tem gente que já compreendeu isso, né? Até outro dia a gente comentava que para alguns clubes talvez seja mais interessante fazer uma grande Série B todo ano, tá exposto, tá na TV, tá levando público para o estádio, e aí se puder disputar a Série A e conseguir se manter, é um bom negócio. O América vai tentar mais uma vez. Ele caiu em 2016, disputou 2017 a Série B e voltou. Agora em 2018, acho que é um rendimento pro tamanho do América bom. O Ceará é mais ou menos a mesma coisa, mas ficou muito tempo fora, né? Ficou muito tempo fora. E aliás, é uma pergunta que eu ia te fazer agora. Mas bateu na trave, acho que em 3 anos seguidos da Série B. Assim, porque por que a gente volta a falar de Série B antes de propriamente dito? Porque fica essa gangorra ali. Por exemplo, você tem o Londrina, que está há 2 anos na Série B, batendo na trave ali de se classificar e subir para a primeira divisão. Na questão do mérito, ele já poderia até ter subido. Tanto o ano passado quanto o ano retrasado. Só que o que acontece? A gente fala de Série B, conversando até com o presidente do Atlético Goianiense no ano passado, num evento que teve na final, no Jogo do Brasil e Chile. Isso. Depois teve um jantar, eu conversando com ele, ele me disse o seguinte, olha, é muito difícil quando você sai da Série B e vai para uma primeira divisão, porque o jogador que ganha X, ele não quer ganhar mais X. E outra, ele passa a ser cobiçado por grandes equipes da Série A. O assédio é muito grande. O América teve esse exemplo com o Richarlison, né, que hoje está na Premier League. Assim, ele foi assediado pelo Fluminense, porque ele fez uma grande Série B em 2015. O Fluminense levou em 2016. O América caiu, porque perdeu não só o Richarlison, mas parte daquele bom elenco. E hoje o Richarlison joga a Premier League no Watford. Né? E com destaque, hein? Com destaque. Aí tem um detalhe, por exemplo, o Londrina. Pegar um exemplo do Londrina aqui, que é um Londrina que bateu na trave várias vezes e tal. O Londrina ainda não está preparado, porque o Londrina não enche estádio, cara. Pois é. O Londrina não tem um estádio lá para 30 mil torcedores, mas não enche o estádio. Então, ou seja, o torcedor ainda não comprou ainda o time. É um time que tem potencial, a região é muito rica e tal, mas não comprou. Prefere assistir jogo do Corinthians, jogo do Palmeiras, aquela coisa e tal. Mas às vezes se sobe para uma primeira divisão, ele toma uma pancada tão forte na primeira divisão, se cai aí logo no primeiro turno, tipo o América, que o time consegue, arruma um prejuízo, um abismo
financeiro depois que é difícil até se recuperar. Diferente de uma Ponte Preta, que caiu no ano passado, mas a Ponte Preta você sabe que ela vai voltar. E ela vai disputar 5, 6 anos de Série A, no meio da tabela, talvez belisca uma Libertadores, uma Sul-Americana. Enche o saco de muitos times grandes. Sim, exatamente. Exatamente. Robinho, mas vamos falar um pouquinho da fórmula do campeonato. Eu acho o seguinte, no meu ponto de vista, eu acho que o Campeonato Brasileiro ainda tem muito time. No meu ponto de vista, eu acho que 16 times seria o número ideal, caindo 2 times apenas. Eu já pensei assim. 20 times, caindo 4, eu acho que é uma pancada muito forte. Você corre o risco de ter um grande caindo. Você tira 20% da elite. Você tira 20% da elite. Eu gosto de 20, porque eu acho que tem 20 clubes no Brasil. Na Inglaterra tem 20, na Espanha tem 20, acho que no Brasil tem 20. Mas já pensei como você, acho que com 16 a gente faria um campeonato mais dinâmico, mais enxuto. Mas eu vou ser mais radical que você. Eu faria com 20 mesmo, mas eu derrubaria 3 e o terceiro de baixo para cima, eu ainda colocaria numa disputa com o terceiro colocado da Série B. O antepenúltimo ali. O antepenúltimo, exatamente. Aquela disputa de rendimento para ver se fica mesmo ou não. Na Alemanha tem isso? Eu não lembro. Na Itália eu não me lembro se tem. Na Espanha também tem. O primeiro time da zona do rebaixamento disputa com o último da zona de subida um mata-mata, e aí ele decide se vai continuar ou não. Ele tem mais uma chance para continuar. Eu acho que a gente... alguém pode dizer, tá querendo proteger, não, mas eu acho que perder 20% da elite é muito, muito ruim pro campeonato. Você pega um ano que o Vasco tá mal, mas em recuperação, como foi em 2016, 2015, ele cai, né? Ele cai, talvez ele pudesse ficar terceiro campeão carioca naquele ano. Verdade. Né? Coisa que acontece no campeonato argentino, o time não cai diretamente. E no campeonato argentino tem a média, né? É a média. Não chega a ter a disputa. Só pela média dos últimos anos ele pode ficar ou não. Eu implantaria a disputa do antepenúltimo com o terceiro da Série B. Eu não tinha pensado nisso. Mudaria uma coisa só no regulamento final do campeonato, que nunca aconteceu, mas eu tenho medo no dia que acontecer. 2 times empatados deveriam fazer uma final, como é no campeonato italiano. Também não acontece todo ano por lá e tal, mas eu não gosto da regra quando ela limita a número de vitórias, sabe? Empatou normal, empatou mais um jogo, igualzinho, mais um jogo. Mas é difícil empatar no difícil, assim, número de gols, da coisa e tal. Bom, eu queria fazer um agradecimento especial aqui à HBR Aviação, que cedeu o espaço pra gente gentilmente aqui. Grande abraço pra Flávia, enfim, pra todos os envolvidos aí nisso aí. Robinho, vamos começar falando então de campeonato. Já tem a primeira rodada prevista aí pro dia 14, o sábado. Vamos ter rodada no sábado, vamos ter rodada no domingo e na segunda-feira também, que é uma coisa que pegou no Brasil. Pegou no Campeonato Brasileiro. Os alemães estão bravos lá, mas aqui o pessoal comprou a ideia. Eles levam bolinha de tênis, né? Isso. Bolinha de tênis e ficam atirando lá. São contra o jogo da segunda-feira. Mas é engraçado que já tem faz tempo o jogo da segunda. Agora que eles resolveram se manifestar lá. Então vamos fazer o seguinte, a brincadeira vai ser o seguinte, eu falo os jogos aqui, os 10 primeiros jogos aqui, e você fala dos 2 clubes. Tá bom. Você vai falar palpite. Não, palpite não. Eu quero que você fale e aí a gente vai discutindo aqui sobre os 2 clubes. Então, abrindo a rodada, Cruzeiro e Grêmio. Grêmio atual campeão da Libertadores, e volta aí será que com o Renato Gaúcho ainda, sem definição, assediado pelo Flamengo, mas vamos lá. Cruzeiro e Grêmio, fala das 2 equipes. Era um jogo cuja expectativa há 2 semanas atrás, não, há mais um mês atrás, era para ser um grande jogo da primeira rodada. Com o atual rendimento do Cruzeiro, a coisa pendeu só pro Grêmio, né? O Grêmio sim tem jogado bem de novo. Verdade. O Arthur tá jogando demais. O Arthur tá jogando demais. E você vê, time arrumado, você não precisa se preocupar tanto. É claro que qualidade de jogador é importante, mas assim, quando o time é arrumado, as peças rendem, né? Sim. O Jael, por exemplo, que tá jogando demais. Tá jogando bem no Grêmio. Muita. Alguém pode dizer, pô, mas o Jael era ruim, ficou bom. Não, é o esquema, é o ajuste do time feito pelo Renato que faz o Jael render. Né? E então, nessa primeira rodada, nesse caso, depois dos últimos... Porque o Cruzeiro começa o ano com uma perspectiva de ser um dos grandes times do ano também. Aí toma uma... De novo, né? De novo. Toma uma cacetada do Racing na primeira rodada da Libertadores. Empata com o Vasco. Empata com o Vasco 0x0 agora na Libertadores em casa. E toma a traulitada do Atlético Mineiro no primeiro jogo da final do Mineiro. Então tem alguma coisa que não está batendo aí nessa previsão do Cruzeiro grande. Então, dentro dessa perspectiva, a gente não sabe se amanhã o Cruzeiro vai virar para cima do Galo, como é que vai ser. O Grêmio é favorito mesmo fora de casa.
Atlético Paranaense e Chapecoense. Atlético Paranaense utilizou só a categoria de base no Campeonato Paranaense, só na fase final. Isso. Agora que colocou o time. E tem o Fernando Diniz, que é o técnico. E Chapecoense, que é a Chapecoense. Rapaz, é a expectativa que a gente tem. Arena da Baixada, hein? Arena da Baixada. É a chance que a gente tem de ver finalmente como é o Fernando Diniz trabalhando num time de maior expressão, com o seu esquema. De médio porte, No né? Campeonato Paranaense o trabalho foi muito bom, mas foi com o time sub-23, como você falou. A gente teve uma oportunidade de ver semana passada, agora, nessa semana, o time principal contra o São Paulo. E ele já tem esses fundamentos, né? O time que sai tocando desde o goleiro, passa pelo lateral, volta para a zaga, vai para o volante, enfim. Só que como esse time não tem jogado sempre junto, ele acaba mesmo tendo um rendimento um pouco pior. Mesmo ganhando do São Paulo, né? Teve momentos do jogo em que o São Paulo dominava, arriscava mais e o Atlético não chegava. Até a torcida atleticana reclamou disso aí. E antes desse jogo com o São Paulo, o Atlético já tinha sofrido nas outras duas eliminatórias da Copa do Brasil, né? Mas com o Campeonato Brasileiro chegando, acho que vai ser a chance da gente ver o Diniz finalmente conseguindo implantar essa sua filosofia num time maior. E se ela der certo, vai dar trabalho, hein? Aparentemente está funcionando bem. E a Chapecoense, acho que a perspectiva é a mesma dos outros anos, é tentar um meio de tabela ali, aquela coisa tal. Eu acho que ela já faz bem quando consegue ficar ali. Né? Próximo jogo aqui, América de Minas e Sport. O Coelho contra o Leão. O Sport que terminou o ano... Lá na Independência. Que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado com a corda no pescoço, mas conseguiu ficar. E o América que volta depois de outra boa Série B, né? É um jogo para empate entre dois times... Mas o Sport pode esperar alguma coisa de 2018? Perto de Libertadores eu acho que ou Sul-Americana? Eu acho que esse ano não. Sul-Americana, talvez? Acho que esse ano não. Acho que esse ano tá pior que o ano passado. E o América foi aquilo que a gente já falou, né? É o time que sabe... sabe o tamanho que tem. Ele vai tentar ganhar, talvez consiga. E vai atrás desses adversários aí. Sport... eventualmente Vitória, Ceará, os times estão junto com ele ali. Falando em Vitória e Flamengo. O Flamengo que era para ser o papa-títulos, o cheirinho que chegou forte, aquela coisa. No Campeonato Carioca ele já ficou na estrada, já caiu o técnico, né? Agora caiu a comissão inteira, caiu a diretoria de futebol, caiu todo mundo, enfim. O Flamengo tem dinheiro, tem elenco, mas não tem time. Acho ruim começar o campeonato assim, né? Difícil, né? E esse monte de especulação. Indefinido ainda, talvez Renato Gaúcho. Então, e aí fica... Renato Gaúcho, era o técnico. Dizem que o Renato se seduziu. Mas será que o Renato vai trocar hoje uma condição certa no Grêmio por um projeto que no papel é até bom, porque o Flamengo está organizado financeiramente mas e tal. Tem um detalhe, é o time da maior torcida, né? É uma proposta... E ele gosta do Flamengo, ele gosta do Rio. Ele gosta do Rio, é um gaúcho carioca. Mas ele é gaúcho. Nunca negou. E muito bem no Grêmio. E muito bem no Grêmio. Agora tem um detalhe. Algumas fontes dizem que o acerto é muito próximo, então, que ele gostou do que ouviu. Agora veja uma coisa. Tite disse que depois da Copa do Mundo sai da seleção. Em agosto tem outro técnico. Renato Gaúcho, campeão de Libertadores, entra com o Grêmio agora, começa a fazer uma boa campanha. Não é um nome para se pensar na seleção? Alguém pode agora, falar, se ele vai para o Flamengo... maluco, mas eu acho que para a seleção brasileira não é um absurdo pensar no Renato. E o Grêmio tá certinho. A seleção brasileira é selecionar os melhores a cada período aí de 3, 4 meses e botar para jogar com a qualidade que os caras têm. O Renato não é um técnico absolutamente inteligente e tal, mas para esse tipo de trabalho eu acho que cabe. Não é nenhum absurdo, não. Então, eu tenho outros nomes. Eu gosto do Mano. Na seleção? Sim. Não. Teve o trabalho interrompido, né? Teve o trabalho interrompido na hora em que ele estava acertando o time. Mas acho que hoje ele está ainda melhor. Agora, a fase do Cruzeiro, se não melhorar, pode pesar contra. E aí a gente tem outros nomes aí. Tem gente que vai arriscar até o Carille. Ô, louco. Bom, tudo bem. Bom, Vitória e Flamengo. É jogo lá no Barradão. Essa indefinição do Flamengo é para empatar também no jogo de empate, né? Eu já estou falando... Já está dando resultados aqui, né? Bom, outro jogo, um time que está sendo uma surpresa, que começou todo bagunçado, a previsão era que ele não fosse nem se manter na primeira divisão, mas conseguiu se manter, é o Vasco contra a equipe do Atlético Mineiro. Duas equipes que vêm muito bem aí nas no papel é um jogão, né? São dois gigantes do futebol brasileiro. O Vasco finalista do Campeonato Carioca e o Atlético Mineiro também. Como fez bem o Vasco para o Zé Ricardo, o Zé Ricardo para o Vasco, né? Quando o Vasco estava sem perspectiva no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Zé Ricardo tinha deixado o Flamengo assumir o time e conseguiu levar o time para a Libertadores. Verdade. E agora começa o ano, ele tá com a mão na taça. Não digo que tá com a mão na taça porque 3-2 é virável pelo Botafogo. Mas ele pode ser campeão carioca, ganhar uma moral que talvez não tivesse, né? E começar bem o Campeonato Brasileiro. Acho que a perspectiva do Vasco para o campeonato é a mesma desse ano.
Aliás, na mesma desse ano não, esse ano passado ele foi mal. É até melhor que do ano passado, trabalhar no meio da tabela talvez, não vejo o Vasco disputando o título, mas trabalhar ali para buscar uma vaga de Libertadores da América dignamente. Mas ele conseguiu, né? E tá bem, Ele conseguiu, perdeu o primeiro jogo, ele mas conseguiu na última hora, mas muito graças, eu acredito, a intervenção do Zé Ricardo. A pena é a perda do Paulinho agora, precisa ver por quanto tempo. Pelo menos 2 meses, muito bom. Pelo menos bom jogador, hein? Bom jogador. E alguns jogadores no Vasco, alguma coisa no Vasco, na montagem do time me agrada, sabe? Tem contestado o Paulão no Vasco rende bem. O Wellington no Vasco rende bem. Tem o Breno lá ainda, né? Tem, exatamente. O Breno tá segurando o bancão, mas é bom zagueiro, enfim, quando tiver disponível. E o Galo? O Galo é uma coisa assim. Quem é o Atlético Mineiro? É o time que mete 3-0 no Cruzeiro no primeiro jogo da final? Ou é o time que tem dificuldade de classificação na Copa do Brasil? Contra o Rio Branco do Acre, mas depois ele passou bem, depois né? passou Pegou bem. o Ferroviária lá e passou bem. Oscila ainda. Tem um bom time. O Otero tá jogando muita bola de novo. E Ricardo Oliveira tá fazendo gol toda hora. O Santos deixou negócio embora. Bom que o Atlético fez, hein? O Santos deixou embora, imaginando, acho que acabou o gás do Ricardo Oliveira. E ele continua. Acho que a diretoria. Depois vamos falar do Santos, a gente já fala sobre isso aí. Mas enfim, Ricardo Oliveira fazendo gols todo dia, fez um bom negócio porque o Fred saiu, foi pro Cruzeiro, infelizmente se machucou, tá fora da temporada desse ano, o Fred. Então. E o Ricardo Oliveira chegou com a experiência fazendo gols. Vamos ver o que acontece aí. Botafogo e Palmeiras. Dois finalistas também. Dois finalistas também. Dos seus estaduais. Um com uma perspectiva de tentar virar complicada, mas que pode acontecer. E o outro com uma perspectiva de título estadual praticamente certo, que é o Palmeiras. Né? É um trabalho novo do Alberto Valentim, que ainda está ganhando consistência, contra um trabalho que eu acho que já está ficando consistente, que é o do Roger no Palmeiras. O jogo é no Rio de Janeiro, o Palmeiras talvez entre em campo com uma ressaca do Paulista, se bem que no meio da semana, antes da estreia, tem o Boca Juniors. Tem o Boca Juniors, isso mesmo. É no Allianz Parque, né? Mas o Palmeiras acho que vai respirar firme para tentar vencer esse jogo, que é um jogo importante na Libertadores. É um bom jogo para a estreia. Acho que é um bom teste para o Palmeiras e um ótimo teste para o Botafogo também, para saber até onde ele pode ir. Mas, mesma coisa, minha perspectiva de Botafogo é meio de tabela e do Palmeiras é para título. Eu vou profetizar. É o primeiro que a gente falou aqui que eu coloco o primeiro, junto com o Grêmio, né? O Grêmio lá atrás. Grêmio e Palmeiras. Então, eu acho, eu não sei, pelo que eu estou acompanhando, eu estou vendo, acho que o Palmeiras está devendo. Pelo investimento, pelo elenco que tem. E eu não estou vendo, não acredito muito na permanência do Roger durante o ano todo. Mas já? Eu acho. Você está sendo muito... Eu não sei, nós estamos gravando isso aqui antes... Polêmica! Eu não acredito. Te falo por alguns pontos. O Palmeiras teve dificuldades para passar pelo Santos. O Santos todo remendado. Mas é um clássico. Tudo bem. O Palmeiras venceu a primeira partida da final do Campeonato Paulista, legal. Tem uma vantagem, né? Vamos ver o que acontece aí, o que aconteceu aí no Campeonato. Independente do Campeonato Paulista. Na Libertadores está numa chave mais ou menos, porque o Boca Juniors não tá lá essas coisas também. É o líder do argentino, pô. Tudo bem, mas vamos ver, né? Não é o Boca Juniors de outros tempos. Não é o Boca Juniors de outros tempos. Mas eu acho que o Palmeiras ainda tá faltando alguma coisa nesse time do Palmeiras e acho que é o dedo do técnico. Porque elenco tem. Perdeu o Gustavo Scarpa, mas tem o Lucas Lima. Mas eu tô achando que ele muda o time de uma forma, não sei. Mas ele muda muito porque precisa também. Mas o Roger tem essa característica meio osoriana de trocar time. Ele precisa... Ele gosta um pouco disso, né? Ele precisa emplacar, na verdade, que ele não emplacou ainda, né? Acho que ele tem a faca e o queijo na mão. Então, eu acho que ele ganhando o Campeonato Paulista, ele ganha não. Um cacife importante. Sem dúvida. É um título importante. Se manter líder do grupo da Libertadores também. Mas vamos ver. Eu vejo que o Palmeiras evoluiu um pouco mais do que você acha que evoluiu. Mas também acho que tem coisa para mostrar. Tem momentos de jogos do Palmeiras onde ele tem mesmo, não apagão, mas ele deixa de jogar bem. Por exemplo, vamos lá, o Santos ele tomou um tempo. Primeiro jogo contra o Santos, ele fez um gol com 10, 15 minutos ali. Parou de jogar. E depois só deu São Jailson salvou ali. Parou de jogar. No segundo jogo, o Santos foi lá e passou por cima. O jogo do primeiro turno contra o Corinthians, da fase de grupos, né, contra o Corinthians na Arena, foi deu um branco no time ali. Jogo da vitória da semana passada já foi um jogo mais consistente do Palmeiras. Porém, você tem um Borja que voltou a fazer gols. Você tem jogadores que estão fundamentalmente. Ele faz gol fácil. Ele faz. Tem muita confiança. Tem faros de gol, né? Tem. Esse é o Borja do Atlético Nacional. Esse que está jogando agora. Bom, acho que o Palmeiras é favoritaço também ao título, mas não sei se o Roger levanta essa taça junto com o elenco. Não sei. Olha, no fim do ano a gente vai cobrar. Vamos lá.
São Paulo e Paraná Clube, o Paraná retornando aí à primeira divisão. Paraná que anunciou o Kleber, zagueiro do Santos, essa semana. O Kleber Cachorrão? Que era do Corinthians, que veio pro Santos e não teve espaço. Deu reforço, hein? Foi lá pro Santos, pro Paraná não, tô Clube. confundindo. Pera, não, o Kleber que veio ano passado. O Kleber que veio ano passado. No Santos tinha ele jogado pelo Corinthians. Ele não teve oportunidade, na verdade. Não teve oportunidade. E quando entrou... Para o Paraná, uma bela contratação. Eu acho. Uma bela contratação. Agora, é mais um time que está voltando depois de muito tempo, né? Eu acho que perde o jeito, né? É muito tempo fora da Série A. Um time como o Paraná não pode ficar tanto tempo assim fora da Série A. É a terceira torcida de Curitiba, né? Exatamente. E nesse meio tempo ainda foi para a Série C, voltou para B, enfim. Aí ficou na B lá embaixo. Nessa temporada que disputou para subir, a temporada passada também, né? E dessa vez conseguiu emplacar e subir contra o São Paulo, que é aquilo que a gente está vendo, né? Há 3 temporadas, o time que mais oscila entre os grandes no Brasil. Aliás, o São Paulo flerta com a Série B. Não consegue, desde 2015, desde 2016, acho que para ser mais exato, você não consegue dizer o que o São Paulo vai fazer no Campeonato Brasileiro. Ele vai disputar o título, ele vai disputar a zona da Libertadores, ele vai disputar para não cair. Os momentos de estabilidade, pouca estabilidade do São Paulo foram quando ele teve o Osório no Rogério Ceni ainda jogava. No ano de 2015. Né? Mas aí o Osório seduzido pela seleção mexicana e também motivado pela série de críticas internas que recebia até do péssimo presidente Carlos Miguel Aidar, foi embora. Aí o São Paulo remendou um tempo com o Doriva, não deu certo, e começa o ano de 2016 com o Balsa, um trabalho mais pragmático, um time mais defensivo, mas que conseguiu chegar numa semifinal de Libertadores. Aí perde o Balsa no meio do caminho, perde a ideia de time, e aí de novo se degringola, trabalha para não cair em 2016, consegue com o Ricardo Gomes se manter, aí começa 2017, a novela se repete, né? Um time que fica no meio da tabela para baixo, porque troca toda virada de ano, porque não mantém o time de um ano para o outro, porque perde jogadores jovens importantes, porque contrata muito jogador por empréstimo, quer dizer, o São Paulo precisa resolver isso. E o Dorival, né, chegou no ano sem passado... Sem ideia de jogo e sem ideia de time. No ano passado você não chega o Hernández aí. Isso o Dorival com esse... O Dorival tem um poder de reação, de recuperar os clubes, que é um negócio diferente, então. Assim. Mas aí o problema é a continuidade, né? A continuidade do trabalho. Mas também começa já sem jogadores que estavam no time. Aí vem jogadores novos que são contestáveis. O São Paulo gostou muito, já se falou, né? O São Paulo gostou muito com o Diego Souza, com o goleiro Jean. Nossa. E não usa os dois. O Jean, quando foi usado, foi mal, e o Diego Souza, quando foi usado, foi mal. Então tem coisa errada. Mas é favorito, né? Contra o Paraná. Contra o Paraná é favorito. Jogando agora, em casa, não é favorito ao título de novo. Santos e Ceará, Robson, na Vila, não, no Pacaembu. Esse jogo vai ser no Pacaembu. Aliás, o novo presidente do Santos, né? Vai ser num jogo na quarta-feira. 50% dos jogos do Santos serão no Pacaembu esse ano. Vai ser na quarta-feira esse jogo? Esse jogo é no domingo. Não, no domingo. No domingo. Domingo 7h30? Isso. Bom, Ceará é o Ceará, o vovô que volta aí É o vovô que volta com investimento, com um time que joga bem, que se apresenta bem, mas que ainda é mais fraco que o Santos. Sim. Que ainda também não achou o seu jeito, cujo grande problema é a falta de criatividade no meio. O Renato não aguenta mais fazer. Não aguenta. Primeiro que o Renato nunca foi o armador, ele é o volante que sabe jogar. O segundo volante, então né? Ele ajudava muito o time na falta de bons meias. E outra, ele ainda tinha Lucas Lima junto, o Vitor Bueno numa fase melhor. E essa história, mal explicada até hoje, do Bruno Henrique. Quer dizer, o Santos vai entrar no campeonato sem saber se vai ter um atacante com essa qualidade ou não. E não tem um bom meia, né? O Santos precisa. Então, o Santos apostou muito no Vitor Bueno, na recuperação do Vitor Bueno. E o Vitor Bueno não tem jogado. Não tá rendendo. Bem. O Léo Cittadini vem trocando ali ele com o Vecchio, não é o cara para. Não, eu cheguei até a sugerir isso numa conversa uma vez. Por que o Jair não institui que o Vecchio é o armador? Mas ele teve oportunidade. Então, no começo, né? Foi titular em vários jogos. Talvez uma sequência melhor, mas ele é um jogador mediano, ele é isso aí, ele não é mais que isso. O Santos trouxe o Gabigol acho que ainda não amadureceu o suficiente. Empolgou no começo, ele não joga. E é uma incógnita. Ele joga 2 partidas e fica uma suspensa, pô. O que acontece com esse rapaz? O grande destaque é o Rodrigo e o Arthur Gomes, mas mais o Rodrigo. Acho que de contratação, porque é da base. Agora, de contratação mesmo, o Eduardo Sacha caiu como uma luva no time. Sim, esse deu certo. Fez bem pra ele e fez bem pro Santos, né? Tanto que existe uma conversa entre Internacional e Santos, Zeca pode ir pra lá e o Eduardo Sacha vem pra cá e mais alguns jogadores. Pro Santos é uma boa. Pro Santos seria uma ótima. Não tem mais acordo com o Zeca e o Sacha caiu bem no time. E pro Internacional, o Zeca também não é mau negócio, não. Não é. Agora, depois a gente fala do Zeca. Tem jogador cabeça de bagre, eu vou te contar. Tem jogador que depende demais do empresário. Robinho, eu vou falar um negócio pra você. O Zeca hoje era um sério nome a estar na Copa do Mundo. Então. Lateral, joga nas 2 laterais. Agora tá sem jogar desde outubro, pô. Tem jogador, é importante. Caramba, meu. Acho que empresário hoje em dia no futebol é uma realidade. Os caras até precisam do empresário
para poder encaminhar a carreira, é muito negócio, é contrato de publicidade e tal. Se bem que aqui no Brasil eles pouco fazem isso. É. Só trabalham com a história de renova contrato, não renova, vende, não vende. Agora, tem jogador que depende demais do empresário. Até para dar entrevista, o cara fala a frase que o assessor falou que ele tem que falar. Aí a gente tem casos como esse do Zeca e o do Gustavo Scarpa, que agora está treinando em separado num centro de treinamento. É porque ele não pode jogar porque ele não pode jogar no Palmeiras. Está vinculado ao Fluminense. Porque ele é jogador do Fluminense, mas não é utilizado. Um cara jovem, talentoso, que por culpa de má gestão do seu empresário está nessa condição ruim. Agora, isso aí depois é um outro ponto que a gente vai falar de Zeca e tal, acabei... que vamos falar de redes sociais também. O outro jogo, Corinthians e Fluminense, o atual campeão brasileiro, e o Flusão das Laranjeiras, que foi o campeão na Taça Rio. Todo mundo abelão, aquela coisa, tal, meu time é guerreiro, os meninos são guerreiros, não sei o que. O regulamento do Rio também derruba os caras. Aí nem se fala. O Fluminense é meio São Paulo do Rio, assim, porque eu tiro muito pelo rendimento na Copa do Brasil. O Fluminense jogou mal alguns jogos, né? Quando teve chance, enfim, de disputar um campeonato maior contra times muito frágeis. O Campeonato Carioca conseguiu só a Taça Rio, que em outros tempos seria uma classificação para a final do campeonato. Agora não vale mais nada. Seria a final contra o Flamengo. Aí teve aquele momento com o Vasco, ele perdeu no fim do jogo, está fora de tudo. E o Corinthians, que é o atual campeão brasileiro, mas que padece de um problema sério. O Corinthians está sofrendo sem o centroavante. Tá? E o Fábio Carilli sabe disso. E o presidente André Sanches sabe disso. Todos já avaliaram que o Corinthians tem modelo de jogo, tem um time bom, não um time espetacular, mas que não conseguiu render em 2018 ainda o mesmo que rendeu em 2017. Bom, vai ser difícil também, né? Você fechar um primeiro turno com nenhuma derrota, quase um Manchester City, não jogando a mesma bola, claro, né? Não vai conseguir fazer a mesma coisa, porque o Corinthians precisa de acertos, precisa ter de novo um atacante definidor, e ele não tem, não vai ser com o Romero e com o Júnior Dutra menos ainda. Eu não entendi o que essa contratação quis com o Júnior Dutra. Pra dar uma satisfação pra torcida, né? Porque perdeu, aí contrata um que aí mais... aí achando que vai recuperar, o Emerson em fim de carreira. Não dá, né? Enfim, tem que ajustar esses pontos. Mas hoje o Corinthians é mais time que o Fluminense. Eu acho que o Corinthians ainda disputa título e o Fluminense não. E fechando a primeira rodada do Brasileirão, Internacional, sempre favorito, sempre cogitado a ser campeão, e Bahia, bora Bahia. Bahia, que faz tempo que não é cogitado de ser campeão. Também, mas vez em 88. 88, mas tem uma torcida time de Bobô, de Zanata, de Charles, Evaristo de Macedo era o técnico. A final de 88. A final de 88, Internacional de Tafarel, Internacional de Maurício, Internacional de vários outros jogadores ali. Enfim, Internacional e Bahia, o Inter voltando aí da primeira divisão. O Inter Né? O Inter é um egresso da Série B, que a gente imaginou. Por isso que o Vanderlei, às vezes você encontra a pessoa e fala assim, pegando o exemplo do São Paulo que namorou a Série B nos últimos anos, olha, precisa cair para melhorar, porque cai, aí tem uma revolução e tal, não sei o quê. Porque as pessoas ficam muito presas ao exemplo do Corinthians, que realmente foi um grande exemplo, mas o Corinthians estava começando a se preparar para isso antes. Sim. Eu lembro quando teve aquela coisa toda com o Dualib saiu e trocou diretoria, foi tudo no meio daquele campeonato de 2007 que o Corinthians caiu. E eu lembro de uma declaração do André Sanches falando assim, a gente não pode negar que é uma grande chance da gente cair, mas nós vamos começar a trabalhar agora para melhorar depois. Então o Corinthians é um exemplo. O Palmeiras caiu 2 vezes, o Vasco caiu 3, o Botafogo caiu 3. É para ter caído 3. Isso. Não fosse o Santos na última rodada ali. Por que eu tô falando isso? Porque o Internacional caiu, não, porque agora a coisa vai pegar fogo, que diretor ruim vai embora. O Internacional começou o ano com perdendo vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho, joga um futebolzinho meia boca de novo. De Alessandro dando aquelas declarações polêmicas, brigando com todo mundo. Quer dizer, é o time de 2016 que caiu. Então, não sei, a perspectiva não mudou. A mentalidade não mudou. Porque é isso que você falou. O Corinthians, quando teve isso aí, saída do Alib, entrou uma nova diretoria já na Série B. Isso. Um time na Série B e começou a trabalhar. Tanto que o Corinthians foi eliminado por um Tolima e aconteceu uma coisa que foi, assim, trouxeram o Tite para ser o técnico. O Corinthians foi eliminado por Tolima na pré-Libertadores. Não, isso foi depois, Isso depois. Mano Menezes. E eles seguraram a equipe o Tite como técnico pro restante do campeonato. Isso, exatamente. Tanto que foi campeão, bateu campeão no final do ano. Foi campeão e enfim. Eu não vejo perspectiva de título pro Inter. Eu espero que o Inter consiga disputar um campeonato de meio de tabela. E o Bahia é da parte de baixo
poderia Rafael, será que ser fica? mais. O Zé Rafael tem aquele contrato de Prioridade com o Palmeiras. É um bom jogador. Mas vai jogar no Palmeiras o time do aonde? Bahia é bom. Ele não joga no Palmeiras, não vai conseguir Então, jogar no time do Palmeiras. O time do Armando pro São Paulo. Pro Santos. Todo mundo quer o Zé Rafael. O Santos tá precisando do meio armador. O time do Bahia é bom. O Zé Rafael é bom. O Edgar Júnior é um jogador, pelo menos lá funciona muito bem. Sei. Goleador, né? Tem alguns jogadores que manteve do ano passado para cá que podem ajudar o Bahia a trabalhar do meio para cima da tabela. E o Guto Ferreira tá de volta. Guto Ferreira. Aliás, o Guto Ferreira precisa definir o que ele quer da carreira, né? É Ponte Preta, é Bahia, então, é Chapecoense. Aí do Bahia foi pro Inter, do Inter voltou pro Bahia, quer dizer... Ele tá circulando ele ali, sempre vislumbra a chance de estar num time maior. E Ganha ele um fala título, isso, né? Ele fala isso, que ele quer galgar degraus mais Gordiola, altos né? e tal. É o Gordiola, Ô, Guto Ferreira, calma aí, velho. Ganha a Copa do Nordeste com o Bahia, tenta uma Sul-Americana, depois você vai. Porque voltou pra lá, e aí não pode pisar na bola de novo, né? Mas é bom técnico e pode ajudar o Bahia a se manter num patamar razoável nesse campeonato. Vou tocar num ponto polêmico aqui, a gente já tá chegando no final do programa aqui, mas é o seguinte. Redes sociais de jogador de futebol. O que tem? Zeca, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, são os tuiteiros aí, jogador de Twitter, jogador de não sei o quê. O Zeca tá saindo do Santos por causa disso, de redes sociais. Você acha que a confusão começou ali. Escrevendo besteira, aí entra em debate com o torcedor e começa a criar uma não precisa ter um cuidado mas maior. Isso não poderia ser um tipo mas de saída. Mas foi. A diretoria do Santos estava na saída, aí criaram um caso, envolveu todo mundo ali. Sei que foi uma confusão, o Santos estava, o Modestinho, que era o presidente do Santos ali, demitiram o técnico, o Levir Coupe, aí os jogadores falaram, ele perdeu o controle completamente. Olha, para o Santista Modestinho, porque o Modesto Roma Júnior é filho do velho Modesto Roma, que já mora no céu, como diz o Milton Neves, foi presidente lá para trás, só para o pessoal não achar que é um outro Modesto. Isso, é um Modestinho. Mas agora já é o Luiz Carlos Pérez, agora é o Luiz Carlos Pérez, que é bravo, hein? É bravo. Mas pode ser só bravo, hein, presidente? Ele vem de torcida organizada, ele vem uma série de coisas ali. Pessoal, a gente gravando aqui, o pessoal da Globo passando por aqui e falando de Campeonato certo, Brasileiro, mas tá tudo certo, tranquilo. Então, redes sociais e jogador de futebol. Eu acho que precisa ter um cuidado maior com isso aí. Eu acho que o Cueva escreve um monte de besteira. Eu acho que o cuidado com rede social tem que ser geral. Sim, todo mundo faz bobagem em rede social, fala besteira, e o jogador de futebol é mais um que fala porque besteira. Ele é vitrine, né? O jogador de futebol é vitrine. Então, é assim, o cara tem que saber, o cara tem que sempre ser lembrado pelo seu assessor, que o impacto do que se escreve ali é gigantesco, porque ele fala para milhões de pessoas. E ele fala para os seus milhões de seguidores, mas para mais milhões daqueles que, especialmente torcedores rivais, que vão lá fuçar, né? Vão stalkear lá, como a gente fala em rede social, para ver o que o cara está falando. Então, eu não gosto de proibir, não acho uma bobagem, cada um faz o que quer. Só alguém dá um toquinho, lembrar. A gente tem várias, você citou essas aí. Teve a daquele rapaz que o São Paulo pensou em contratar, lá do Paraná. Que tinha escrito um monte de besteira. Bobagem. No fim das contas, eu achei uma bobagem não trazer o rapaz por causa disso. Porque, né, teve, ao contrário, teve gente que falou bem, ficou... enfim, é complicado, é difícil demais. Eu não sou ninguém, hein? Mas para dar um conselho, mas eu diria o seguinte, já ouvi isso várias vezes. Não escreva em redes sociais que você não tem coragem de falar ao vivo com uma pessoa. Claro. Porque... Ou assuma ao vivo que aquilo que você escreve lá... Foi eu, não foi meu primo, meu assessor assim, que escreveu. Não seja, quando estiver ao vivo de fato, diferente daquilo ali. Que as pessoas verão que você é aquilo ali. Robinho, rápido e rasteiro pra gente finalizar. Quem é campeão brasileiro desse ano? Quero ver, vai. Fácil, hein? Fala aí, pô. Você já falou de Grêmio, você já falou de Palmeiras. Não, eu também fala aí. Você já falou de Grêmio, você já falou de Palmeiras, o Cruzeiro. Para o título. Vamos lá. Fala cinco favoritos aí. Palmeiras. Pra mim vai ser o campeão. Já falou. Quem mais? Grêmio. Corinthians. Eu acho que o Corinthians cresce durante a competição. Tá. Rapaz, aí vai começar a embolar, hein? Mas dessa embolação... Faltam 2. Vai sair o Cruzeiro, eu acho, Cruzeiro? apesar de tudo. Internacional não? Não. Internacional não. Santos? Alguém do Rio? Ou se eu vou pôr o Santos aí? Só porque você é meu amigo, não? Não, tem muita oscilação dos outros times. Muita oscilação. Então vocês estão falando de Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro... Eu acho que nessa ordem, inclusive. Palmeiras, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro e Santos. Bom, beleza. Você não vai falar? Eu acho que vai dar Palmeiras. Sem o Roger. Não, mas você vai falar os 5? Não, eu concordo com você em todos esses aqui. Concordo com você com todos esses. Sem o Roger?
Palmeiras sem o Roger. Palmeiras sem Cobre no Vanderlei. Pô, então Palmeiras então sem o super Palmeiras. Se vai perder o técnico, ainda você vai ser campeão. Vai perder o técnico. Pô, o que é isso? Não será o Vanderlei Luxemburgo, mas eu não acho que vai ser o Roger Vanderlei Luxemburgo que não- vai dar não a volta estará olímpica no com o Brasileirão Palmeiras. 2018. Até porque o Isso é um Palmeiras tem um fato. elenco muito forte, o Campeonato Brasileiro é muito longo. É. Então, isso acho que funciona. Em campeonatos de mata-mata, acho que na Libertadores, não sei se o Palmeiras é favorito, mas não sei se ele conquista, porque depende muito da noite ou do dia que o time vai jogar. O time pode ter uma noite infeliz aí e ser eliminado por um oitavo da Libertadores. Pode. Aí, né? Agora, no campeonato de pontos corridos, acho que o Palmeiras tem sobra e tem elenco então, para isso. tem. Você não Mas falou eu acho que é com o Roger. eu quero só substituir um aqui. Eu tiraria o Flamengo, o Corinthians e coloco o Flamengo aqui. Acho que o Flamengo é sério candidato ao título. Eu acho que o Flamengo poderia ser, mas está se embolando demais. O Flamengo tem time para ser, estrutura para ser e torcida para ser. Então tá bom. Mas o teu campeão é o Palmeiras. O meu campeão é o Palmeiras. Não, o meu também é mas o Palmeiras, só sem o Roger. O Flamengo tem que desembolar. Pode ser que se a gente gravar esse vídeo na virada do segundo turno, eu mude meu palpite e diga que é o Flamengo. Normalmente o campeão do primeiro turno é o campeão do segundo, né? Então, no Brasil essa é a tradição. vamos ver o que acontece. Robinho, eu queria agradecer a tua presença mais uma vez. Mais uma vez, tá saindo Vanderlei. de férias. Tô. Quando você volta? Eu volto só no dia 9 de maio. Dia 9 de maio, então a partir das 7h30, você voando, sobrevoando São Paulo e falando Exatamente. de trânsito pelo Grupo Bandeirantes, Grupo de Bandeirantes rádio de aqui. Comunicação. Agradecendo mais uma vez aqui a HBR Ação, a Flávia Rubio, a diretora que liberou pra gente fazer aqui essa gravação aqui do canal do Vanderlei Corrêa aqui. 30 minutos, né? Foram mais de 30 minutos. Assistam, hein? Tá 36 grande, mas tá minutos, valendo a pena. Vale a pena porque... Depois vocês cobrem aqui o Robson Ramos, que ele falou aqui que o Palmeiras vai ser campeão. Eu também falei que o Palmeiras vai ser campeão, mas sem o Roger. Grande abraço pra vocês, boas Valeu, férias. Vanderlei. Até a próxima, Obrigado. galera.